quais foram as experiências marcantes nesse tempo que o senhor esteve à frente como reitor do IFA? Rose e a equipe que aqui está, eu parto muito daquilo que eu vivenciei. Eu fui reitor do Seminário Menor 2 vezes, de 94 até 97 e depois 2007 até 2009. Ao todo 7 anos e meio de reitoria do menor. Eu entrei no seminário em 81 e entrei para fazer 5ª série. Já há anos eu repito que se fosse para eu entrar no seminário quando era reitor, eu não seria aceito exatamente por causa da formação que praticamente eu não tinha. Só tinha aqueles 4 primeiros anos iniciais, né? Eu sou de 62, então a maneira como os estudos eram sistematizados era muito diferente da maneira como eles são sistematizados hoje. Então, eu posso dizer que no nível acadêmico ou no nível intelectual, eu comecei lá embaixo. Né? Já tinha na época 18 anos, quase 19 anos. E então, eu vivenciei esse processo passo a passo, algo difícil de você assumir, porque tudo acontece de forma muito lenta. E o que me traz, sempre me trouxe e continua me trazendo muita alegria, é o fato de você ver o crescimento desses candidatos. Você os assume numa condição e eles vão dando passos. Isso não tem como não nos alegrar. Inclusive, alguns ainda usam, né, esse provérbio, né, a grande alegria, a maior alegria do mestre é ver o seu discípulo superá-lo. Eu não estou dizendo aqui que os seminaristas sejam nossos discípulos, mas eu vivencio a alegria, né, sempre vivenciei a alegria, eu nunca me desliguei do seminário. Eu entrei em 81 e eu vivi 29 anos ininterruptos dentro do seminário. E deixei a reitoria em 2009, final de 2009, na época deixei a reitoria do Seminário Menor para ir morar em paróquia, e eu sempre estive ligado ao seminário. E o que me alegra é exatamente esse fato de vê-los crescer, e mais do que isto, quando você trabalha no processo formativo, com toda certeza, você é muito mais beneficiado do que beneficia propriamente esses candidatos. Você acaba, no bom sentido da palavra, se formando mais do que eles mesmos. Então, é aquele provérbio português, né? Ninguém é tão pobre que não tenha algo a doar. Ninguém é tão rico que não necessite de algo. A mesma coisa a gente pode aplicar, parafraseando no processo formativo, ninguém é tão sábio que não tenha a necessidade de receber algo. E ninguém é tão limitado que não possa ajudar no crescimento do outro. Então é isso que eu vivencio até hoje, né, como professor. Eu vivencio essa alegria de começar a conviver com o aluno num nível e de repente, anos depois, ele está num nível que deixa a gente boquiaberto de perceber, né, o processo que ele fez, a caminhada que ele fez, o crescimento que aconteceu. E eu me alegro muito quando ouço um ex-aluno falar, quando vejo ou concelebro com alguns deles, né, que se tornam pessoas extraordinárias. Não que não fossem pessoas extraordinárias antes, mas o crescimento faz acontecer verdadeiras transformações, verdadeiras transfigurações na pessoa que assume o processo para valer. Deve ser emocionante quando o senhor vai numa ordenação, o senhor vê aquele jovem que o senhor acompanhou e viu esse processo de crescimento. Sim, o processo é bom de ter presente, Rose, que o processo acontece na totalidade, a gente, na totalidade das relações, né? Não é somente a gente faz um pouquinho só. Por que a nossa diocese leva tão a sério a questão da pastoral para os seminaristas? Desde os primeiros anos eles vão para as paróquias nos finais de semana, eles fazem missões nas férias, exatamente porque todos com os quais eles se relacionam são importantes para o processo formativo como tal. Nós tivemos o arcebispo de Londrina, o Dom Albano, ele era um catequeta, faleceu há poucos anos, ele dizia que no seminário até o latido dos cachorros é formativo.
E é verdade. Nós temos aqui na paróquia de Cambira o Kleber. Quando ele aqui chegou, eu faço questão, e a diocese também faz questão, que eles fiquem nas casas das famílias. Exatamente porque essas gerações, elas são formativas, não é? Agora, quando se trata do nível pessoal, ou seja, olha, eu lecionei para esse candidato, eu fui reitor dele, né? Como no caso eu fui reitor por bastante tempo, né? 17 anos como reitor entre menor e IFA, e considerando os 2 anos que eu fui vice-reitor, claro que na ordenação você fica assim muito feliz, mas sabendo que você ajudou apenas uma parcela. Ele não foi padre somente, não ficou padre, não está ficando padre, é só por causa de você. É importante considerar esse conjunto, porque senão a gente acaba achando que a gente ofereceu mais do que poderia oferecer. Mas é uma recompensa que você já recebe aqui. Puxa vida, ao menos eu fiz alguma coisa para que esse candidato pudesse ser aquele fulano que ele se tornou, aquele padre que ele se tornou após a sua ordenação. E claro que depois também, né, nós temos alguns candidatos, né, que se destacam, né, cada um tem seus dons, né, então nós temos que passaram pelo IFA, alguns que são doutores, né, ou em filosofia ou em teologia. Nós temos 2 alunos que já ficaram bispos, não é? O caso do Dom Marcos José de Cornélio Procópio, fui professor dele, não é? O Dom Donizete, que vivemos juntos por muito tempo, tanto na filosofia como na teologia, o Gil é bispo auxiliar de Cascavel. Então, não tem como você mensurar a alegria, a satisfação por conviver com pessoas que galgam, né? Ou que fazem o caminho que fazem como padres, ou mesmo em outras áreas, né? Que alguns deixam, que é uma coisa normal, e acabam ocupando funções importantes no mundo no qual se encontram. Padre, são 45 anos do IFA, né? Como que o senhor se sente fazendo parte dessa história, ajudando a escrever essa história? Eu me sinto assim extremamente grato a Deus, porque tudo é dom dele, né? Tudo é graça, não é? O máximo que nós podemos fazer é o quê? É tentar corresponder às expectativas que ele tem em relação a nós. Jamais corresponderemos plenamente às expectativas que ele tem em relação a nós, mas o sentimento é de gratidão, é de reconhecimento, o sentimento é de louvor por ele nos usar, por ele contar conosco mesmo nas nossas tantas fragilidades. Principalmente eu que venho da zona rural, onde a gente não tinha condições de estudar. Claro que alguns estudavam, mas faziam sacrifícios enormes, não é? Mas eu não tinha consciência da importância dos estudos, não é? E claro, com as condições que a gente dispunha, as condições econômicas, as condições geográficas, né, nas quais a gente morava. Então, a gente não tinha a possibilidade de desenvolver os estudos como como depois, com o ingresso no seminário, a gente passou a ter essas possibilidades. Então, fazer parte dessa história é algo extremamente gratificante, né? A gente tem que ter presente que Deus já vai nos recompensando aqui. A recompensa maior a gente sabe que é para depois, mas só o fato de você estar inserido numa história, de a história te inserir, o fato de você reunir o mínimo de condições para nela ser inserido, isso é extremamente gratificante. Isto realiza. É desafiante? É. Ser reitor é uma tarefa muito complexa, uma tarefa muito exigente. Eu acredito que se todos reconhecêssemos a complexidade da reitoria, nós colaboraríamos mais com os nossos reitores, com os nossos formadores de um modo geral. Não significa que ser reitor é algo mais importante do que outras funções que nós exercemos dentro da igreja, de forma alguma. Até porque daqui a poucos dias, no dia da Páscoa, aliás, no dia de Pentecostes, nós vamos ouvir da boca de Paulo, né? A cada um é dada uma manifestação do Espírito
para ser colocada, essa manifestação para ser colocada a serviço dos demais. Ninguém é reitor no sentido autêntico e verdadeiro porque ele decidiu ser. É escolhido. Eu, quando fui escolhido para ser reitor do seminário menor, não era nem diácono ainda. Então não é algo que depende da gente. É Deus quem escolhe. E a gente pode até inventar desculpas. E ele escolheu com os critérios dele que a gente não conhece. Então eu me sinto, vou repetir, extremamente grato, extremamente feliz. E desde que eu entrei no processo formativo como formador, isto em 94, início de 94, quando eu assumi o seminário menor, na época de Dom Domingos Gabriel Wisniewski, eu sempre vivi essa experiência com muita alegria, com muito entusiasmo. Claro que sempre vivendo situações de ansiedade, de preocupação, até porque você tem a responsabilidade de ajudar alguém a discernir o seu presente, mas também o seu futuro. É todo um projeto que a pessoa traz consigo, que como formador a gente tem que ajudar muito, ou tem que ter muito cuidado para não atrapalhar ou para não impedir a pessoa a responder a um apelo que brota do coração do Pai. Até porque toda vocação, seja da qual for, a vocação matrimonial, a vocação presbiteral, a vocação à vida religiosa, mesmo a vocação profissional, brota do coração de Deus. Se a gente não entender isto, nós vamos passar por esse mundo fazendo as coisas por fazê-las e não como nós somos chamados a fazê-las, no sentido de fazê-las como algo que nos realiza, como algo que nos satisfaz, como algo que nos faz felizes de verdade. Até porque Deus nos criou para sermos felizes. Agora, você imaginou um formador que, infelizmente, por descuido ou outras razões, impeça alguém de chegar ao ministério. É uma responsabilidade muito grande. Sempre foi e sempre será. Muito obrigado, padre, por nos receber e dar essa grande contribuição, né, o seu trabalho, né, como reitor nesse tempo do IFA. Eu que agradeço a você, Rosa, agradeço a equipe que aqui está. E esse trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho vocacional também, não é? Porque nós dependemos de outros que nos sucedem, isso faz parte do processo, né? Nós já tivemos quantos reitores extraordinários, tivemos professores extraordinários, e então um trabalho como este que vocês estão fazendo divulga o IFA, que não é uma propriedade deste ou daquele. O IFA é uma propriedade da igreja, né? Ali se formam pessoas que têm uma responsabilidade não somente na diocese de Apucarana, nós tivemos alunos de outras dioceses, não é? Mas quando se trata, por exemplo, de bispos, são bispos que estão aí espalhados por outras regiões, e o futuro com certeza será marcado por um número maior de pessoas contribuindo para que o Evangelho de fato seja pregado, seja anunciado, seja vivido, e com certeza ele continuará formando pessoas que ajudarão na construção de um mundo melhor, um mundo que de fato vive mais em conformidade e harmonia com a vontade de Deus. Muito obrigado.